Você sabe qual é o verdadeiro motivo pelo qual Rengoku nunca poderia se tornar um Oni? Não é pelo seu senso de justiça, é por comida. Como o nosso Lorde de cabelos flamejantes poderia saborear o udon se os Onis não podem comer comida humana? Imagine devorar um braço e dizer umai. Acho que não seria tão prazeroso assim, mas o que teria acontecido se o nosso Hashira favorito, Kyojiro Rengoku, mestre das chamas e devorador de bentôs, tivesse se voltado para o lado negro da força e tivesse aceitado a proposta de Akaza para se tornar um Oni? Ele se tornaria realmente um vilão perverso? E o quão poderoso ele seria? Será que ele seria páreo para todos os Hashiras e uma ameaça em potencial que poderia mudar toda a história de Kimetsu no Yaiba? Pois ajeite a sua coluna e pegue a sua pipoquinha, porque nesse vídeo vamos explorar essas possibilidades. E é claro, antes de eu te responder todas essas perguntas, deixa o teu like no vídeo, não custa nada e você vai me ajudar demais a continuar trazendo vídeos com essa qualidade pra você. Vamos começar vendo onde tudo poderia ter começado. Uma luta onde ambos no topo de suas respectivas organizações enfrentam-se à luz do luar, em meio à carnificina do incidente do Mugen Train. Pilar das chamas da corporação de caçadores de Onis, Kyojiro Rengoku, e Akaza, dos 12 Kizuki, da terceira colocação entre os luas superiores. E no auge da luta entre eles, Akaza faz a pergunta: Rengoku Kyojiro, você me faria o Oni mais feliz da Terra e passaria o resto da sua vida comigo? Bem, eu acho que foi quase isso que ele falou, mas sejamos honestos, não foi muito diferente disso. Vamos primeiro tentar entender por que Rengoku diria sim para a pergunta do Akaza. Nessa hora, o Rengoku explica exatamente por que ele nunca seria como Akaza, além de simplesmente, não gostar do cara. É porque suas noções de valores são completamente diferentes. Akaza, mesmo antes de virar um Oni, é uma pessoa que acredita fortemente no conceito de sobrevivência do mais apto, uma seleção dos fracos, onde apenas os fortes sobrevivem e se reduzem até que apenas o mais forte permaneça. É por isso que Akaza quer que Rengoku se torne um Oni em primeiro lugar, porque ele vê a humanidade de Rengoku como algo que o trava, uma âncora, segurando Hashira para trás. No entanto, Rengoku acredita no oposto, que os fortes devem proteger os fracos, e que a fragilidade da humanidade é o que torna a vida digna de ser vivida. Mas há duas razões pelas quais eu acredito que o Rengoku possa interpretar esse dilema moral de uma forma diferente. A primeira é seu juramento de proteger os outros. Apesar de toda sua malícia e brutalidade, Akaza não está totalmente errado aqui. Se Rengoku se tornasse um Oni, certamente ele seria muito mais forte do que está atualmente. E Rengoku está lutando praticamente além do ápice da capacidade humana, enquanto como um Oni, esse mesmo nível seria o ponto de partida, o padrão. Isso significa que ele poderia ficar muito mais forte com o tempo. E se fizermos um pouco de multiplicação de acordo com os shounens, quanto mais forte você é, mais pessoas você protege. Mas mesmo se o Rengoku fizesse esse tipo de conta, ele nunca faria isso. Ele é um Hashira, é um tabu. Ele nunca confiaria em um Oni. O que me leva à minha segunda razão, Nezuko. Em suas últimas palavras para Tanjiro, Rengoku admite que aceita Nezuko como membro da corporação e que vê ela lutando para proteger os outros humanos. Apesar de ser uma Oni, o inspirou. Isso é muito importante, porque significa que Rengoku aceitou fundamentalmente em seu coração que Onis podem ser bons, ou pelo menos têm o potencial para serem. E se a Nezuko foi capaz de fazer isso, então certamente ele também poderia. Ele só teria que perceber isso durante a batalha, em vez de depois. Eu admito, é um pouco forçado, mas a maioria das hipóteses são, então vamos continuar. Supondo que Rengoku não seja imediatamente convencido, os dois continuariam a batalha até as etapas finais da luta, onde um Rengoku sangrando e ofegante, em vez de usar a sua nona forma, concorda e aceita a oferta de Akaza. A maneira como os humanos se tornam Onis é ingerindo o sangue do único Rei dos Demônios, Kibutsuji Muzan. Mas como os Onis das luas superiores já possuem muito sangue de Muzan em seus corpos, eles têm a permissão para realizar a troca eles mesmos. Então, Akaza, sendo impaciente, decide fazer o procedimento ali mesmo, especialmente porque o nosso Lorde Rengoku está à beira da morte e pode desmaiar a qualquer minuto. Então, Tanjiro e os outros têm que assistir horrorizados enquanto Akaza agarra Rengoku pela boca e faz com que ele ingira seus fluidos, até que o transforme assim em um Oni. Agora que ele é um Oni, Rengoku está pronto para receber a maldição de Muzan. Sua vontade, seu controle e sua mente podem ser dominados e corrompidos pelo Rei dos Demônios. Isso significa que a partir desse ponto, a história se ramifica
em duas possibilidades, ou diria, dois caminhos a serem seguidos. Caminho 1, Rengoku mantém a sua humanidade. Caminho 2, Rengoku perde totalmente a sua humanidade. Surpreendentemente, existem argumentos bastante sólidos para ambos os caminhos. Então vamos destrinchar esses dois caminhos. Vamos começar então pelo primeiro caminho. Apesar de todo o controle que o Muzan exerce sobre os seus demônios, existem duas exceções: a irmã de Tanjiro, Nezuko Kamado, e a nossa querida doutora demônio, Lady Tamayo. Além, é claro, do Yushiro, mas eles são unha e carne, então contam como um. Ainda não foi revelado no anime como exatamente a Tamayo se liberou da maldição de Muzan, mas sabemos pelo mangá que ela e Yushiro se sustentam com a ajuda de medicamentos. Nezuko, por outro lado, é capaz de se livrar de Muzan puramente por sua força de caráter, ou seja, seu desejo inabalável de se apegar à humanidade e seu amor por sua família são que permitiram que ela se livrasse da vontade de Muzan. Com base nisso, podemos aplicar a mesma coisa ao nosso Hashira das Chamas, Rengoku. Isso porque significaria que o maior motivo pelo qual Akaza queria que ele se tornasse um Oni, também é o maior motivo pelo qual Rengoku nunca será totalmente um, a sua vontade indominável. Desde sua introdução, Rengoku tem sido constantemente caracterizado como um ser de grande espírito, paixão ardente, otimismo e força. Salvando vidas e lutando com um sorriso no rosto. Seu espírito ardente o manterá em movimento, mesmo que o seu corpo esteja além dos limites, como podemos ver quando ele consegue segurar a casa para mantê-lo no lugar, mesmo com uma estaca atravessada no seu peito. E se ele consegue se segurar em uma lua superior à beira da morte, porque ele não conseguiria se agarrar à sua humanidade contra a corrupção de Muzan? Claro, é uma das ocorrências mais raras na transformação de Onis na história do mundo, mas se algum Hashira fosse capaz de manter a sua humanidade contra todas as probabilidades, seria o próprio Kyojuro Rengoku. Então, o que acontece em seguida? A casa o alimenta. Rengoku se curva enquanto sente o sangue de Oni corroendo e percorrendo o seu corpo. Seu corpo suporta uma dor imensa. À medida que a transformação começa, suas feridas cicatrizam e por um breve momento, o antigo pilar das chamas se torna irreconhecível, pois os seus olhos se tornam selvagens, suas pupilas se dilatam em fendas, e ele levanta em direção aos humanos inocentes que acabou de salvar. Em pura angústia, ele consegue se livrar de controle de Muzan e volta-se para casa, com a lâmina erguida, e a sua determinação retorna aos seus olhos. Com isso, a casa se veria em enorme desvantagem, pois mesmo que pudesse regenerar a sua cabeça, Rengoku ainda assim conseguiria o segurar até o amanhecer, mesmo que aquilo custasse a sua vida. Então, será que ele acabaria fugindo ali mesmo? Acredito que não. Orgulhoso como é, ele não fugiria e mesmo que tentasse, não iria conseguir. Rengoku, mesmo como humano, conseguia acompanhar a casa em uma luta. Agora, com seus ferimentos regenerados, com certeza não seria diferente. Mas e aí? Quais são as vantagens e habilidades que agora Rengoku possui como o Oni que pode usar a respiração das chamas? E o que aconteceria com a casa naquele momento? Antes de eu te responder, deixa o like no vídeo, porque se tu chegou até aqui é porque tá curtindo. Então vamos falar sobre as vantagens. Como humano, Rengoku ocupava o posto de um dos 9 Hashiras, o melhor ranking da corporação de caçadores de Onis. Isso por si só já o torna um dos humanos mais fortes, se não um dos personagens mais fortes de toda a obra. Ele é capaz de feitos físicos extraordinários, além de ser capaz de detectar Onis antes mesmo deles aparecerem, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar e lutando de igual para igual com o Lua superior mesmo com ferimentos fatais, ossos quebrados, hemorragia interna e um olho faltando. Olha se o cara não era pica. Estima-se que ele seja capaz de correr cerca de 250 km por hora, o que significa que o homem é mais rápido que um trem-bala. Afinal, ele conseguiu alcançar o Mugen Train, mesmo já tendo partido em sua frente. Sua resistência e força são seu orgulho e alegria, e isso nem inclui suas habilidades de esgrima. Mas agora, como um Oni, todos esses feitos como humanos seriam instantaneamente dobrados, se não triplicados, e no futuro todos eles se tornariam muito mais fortes, já que o limite de seu corpo aumentaria drasticamente. Agora adicione isso às suas técnicas de respiração das chamas, que teriam seu próprio aumento de velocidade e poder, e você terá um espadachim monstruoso. Além disso, Rengoku bebeu o sangue de uma lua superior. Isso por si só já tornaria as suas melhoras absurdas.
Mas o mais importante é que isso lhe dá acesso imediato às artes demoníacas de sangue, ou seja, ele também teria um Kekijutsu, dando-lhe outro conjunto de poderes para brincar. Agora ele seria capaz de manipular e criar chamas com o seu sangue. E não vamos esquecer que agora ele também possui uma regeneração de nível de lua superior. Sinto muitíssimo a casa, mas você tá sem sorte. Agora a humanidade tem um poderoso reforço em seu arsenal, o primeiro pilar Oni, Kyojuro Rengoku. Eles continuariam a luta ali mesmo, com suas novas habilidades de regeneração e poder físico aumentado. Rengoku seria capaz de cortar a cabeça de Akaza, fazendo com que ele precisasse regenerá-la, mas o sol já nasceria, acabando assim com Akaza. Com a morte do seu precioso Akaza, que não era apenas um lua superior, mas também um favorito pessoal, Muzan ficaria enfurecido. Ele decide tomar medidas drásticas e imobilizaria todas as luas superiores de uma maneira muito maior do que aconteceu no arco do Distrito do Entretenimento. Isso aceleraria toda a história. Rengoku, sendo meio Oni, provavelmente seria tratado com extrema cautela no início, mas gradualmente seria visto como um aliado. Ele teria que lidar com seu novo corpo, ou seja, suas novas forças e fraquezas. Ele teria que abrir mão da luz do dia e passaria a questionar a sua natureza humana, questionando sua própria escolha, mas também questionaria se esse poder pode dar uma nova esperança para o futuro. Além disso, ele estaria em uma luta constante por sua própria humanidade, pois Muzan, com conhecimento de sua existência, continuaria fazendo o possível para dominar Rengoku. Nesse ponto, é provável que a corporação dos caçadores esteja hesitante em enviá-lo em missões. Sendo assim, fariam a mesma coisa que fizeram com a Nezuko. Afinal de contas, eles poderiam ser um risco para as pessoas que são civis ou inocentes da área. Sendo assim, eles o manteriam como um as na manga, fazendo com que ele apareça para o último confronto, onde o seu arco culminaria em sucumbir à vontade de Muzan ou aceitar a si mesmo e salvar o dia. Continuando assim, ao descobrir que Nezuko é capaz de resistir ao sol, Muzan vai atrás dela, se encontrando com Kagaya, fazendo assim a história decorrer como nós conhecemos até certo ponto. A casa explode, Muzan leva todos para o Castelo Infinito, incluindo Rengoku, e com ele presente nessa batalha, ele seria de grandíssima ajuda, derrotando vários Onis e talvez ajudando na derrota de não só um Oni de classificação superior, mas como 2 ou até mesmo 3. Tudo graças às suas incríveis habilidades de Oni, sendo até capaz de salvar alguns Hashiras da morte antes mesmo de serem derrotados por um dos luas superiores, chegando assim na batalha final com poucas perdas. E em seu último suspiro na batalha final contra Muzan, Rengoku volta a provar o seu valor, tendo uma despedida digna e tendo também uma redenção digna ao seu pecado de ter se tornado um Oni sem saber das consequências que poderiam implicar na humanidade. Esse foi o primeiro caminho. Agora vamos analisar o segundo caminho. Rengoku infelizmente perderia a sua humanidade e sucumbiria a Muzan, tornando-se um Oni puro. Isso poderia significar que, por baixo da sua paixão ardente, do otimismo e do entusiasmo do Pilar das Chamas, poderia existir uma raiva escura e ardente que ainda não foi liberada. E honestamente, não é difícil entender o porquê. Rengoku teve uma infância bastante difícil, desde a morte da sua mãe até o declínio lento do seu pai para a negligência e o abuso. Rengoku constantemente precisou ser o seu próprio pilar de apoio. Agora imagina você nessa situação toda, tendo tudo isso em sua vida e ainda tendo que ter uma intensa rotina de treinamento para se tornar um caçador de Onis, treinando para lutar contra monstros devoradores de homens, quando você nem tem idade suficiente para dirigir. Isso certamente afetaria você, faria você ficar com raiva do mundo, e é exatamente por isso que, diante de uma presença corrupta e malévola como a de Muzan, essa raiva estaria louca para ser liberada. A alma não mente, qualquer negatividade nela se amplificaria e cresceria até se tornar imparável. Então, voltando à cena, Rengoku bebe o sangue de Akaza, totalmente confiante em sua capacidade de resistir à maldição, quando, de repente, o fogo em sua alma o corrompe até consumi-lo. Suas memórias se queimam, junto com o último vestígio de sua humanidade, e o que resta é uma besta tão formidável quanto já descrevemos. Mas sem a bússola moral, Akaza ficaria encantado, e os dois provavelmente lutariam novamente, e de novo, e de novo, e de novo, até
até a luz do sol. Sua humanidade e talvez o seu sorriso já teriam ido em meio à luta. Em sequência, Tanjiro, Nezuko e todos os outros nas proximidades também morreriam. É possível que os jovens caçadores despertem a sua marca de caçador antes de sucumbirem, mas até então seria tarde demais. Também sendo o ponto em que a casa também cairia perante a lâmina do Rengoku demoníaco, alguém que perdeu todo o seu brilho e se tornou perverso. Sendo assim, Muzan o convidaria como novo Lua Superior de Rank 3, prestes a se tornar Rank 2. Afinal de contas, depois de desafiar o atual Rank 2 e vencer, o Muzan ficaria um pouco decepcionado com a perda de seu filho dourado, mas também ficaria muito feliz com a nova oportunidade que isso traria. Com Tanjiro fora de cena, o peso da história recairia sobre os Hashiras, enquanto eles se reerguem, chocados com a perda de um dos seus aliados mais próximos, enquanto as notícias do massacre do Mugen Train varrem o Japão da era Taisho, o único Hashira que todos amavam, transformado em um monstro. O que se segue seria um arco de traição, à medida que os Hashiras se unem à aplicação da lei e até mesmo ao Imperador para encontrar o esconderijo dos Onis. Metade dos Hashiras lutaria com a necessidade de matar o seu ex-aliado, e a outra metade se dedicaria ainda mais à vingança, desejando acabar com o sofrimento de seu amigo. E é no confronto final diante dos pilares, com palavras sinceras deles, especialmente de sua ex-aluna Mitsuri, que Rengoku poderia ter o seu arco de redenção. Sua humanidade pode finalmente começar a lutar por si mesma. Aqui é onde ambos os caminhos começam a se encontrar, e a aceitação de Rengoku a si mesmo e de quem ele é agora se torna um momento decisivo entre derrotar Muzan ou destruir a corporação de caçadores de Onis de uma vez por todas. Este caminho tem muitas, mas muitas baixas para os humanos, mas essa única decisão poderia determinar se a história termina de uma forma sombria ou iluminada com a vitória dos humanos. É interessante notar que ambos os caminhos aqui dependem da ideia de aceitação, saber que quem você é algo da sua escolha. Isso ecoa em algo que o próprio Rengoku já mencionou em seu antigo monólogo. A vida é uma série de decisões. Você nunca tem opções ilimitadas ou tempo ilimitado para pensar, mas o que você escolhe naquele instante define quem você é. E honestamente, você não poderia encontrar um sentimento mais adequado se tentasse. Mas aqui, na hora da decisão, na hora da luta contra os seus antigos companheiros Hashiras, você acredita que Rengoku tem uma chance de retomar a sua humanidade e se aliar a eles contra Muzan, ou que ele permaneceria corrompido até o final? Comenta aqui embaixo. Além disso, comenta qual caminho você mais gostou. E se você chegou até aqui, é porque gostou das possibilidades. Então deixa o teu like, não custa nada e me ajuda demais. Se inscreve no canal para ajudar e se juntar à corporação dos otakus de cultura. Aliás, eu separei um vídeo pra você. Clica aí porque tá demais. Te vejo lá!